Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Dessa vez eu quero falar do assunto carreira, né? Eu abordei um pouco disso no curso que eu fiz como nos primeiros passos na carreira de um analista de sistemas. Vou deixar o link depois para vocês, caso vocês tenham interesse em assistir essa playlist. Então a ideia é principalmente abordar aqui quais são os cargos, como que funciona, por onde que começa. Então sejam muito bem-vindos, né, novamente. E o que é um RP? Um RP é o Enterprise Resource Planning, é um sistema empresarial utilizado muito para a parte contábil e fiscal da empresa, contas a pagar, contas a receber, basicamente tudo que envolve o planejamento de recursos financeiros, né? Então ele integra e automatiza os processos financeiros, compras, estoque, vendas, RH e outros. E alguns exemplos, né, desses sistemas, temos o SAP, Oracle, Proteus, NetSuite, Dynamics, são aí grandes players do mercado. O que faz um analista RP? Ele levanta requisitos, né? Então ele precisa conversar ali com os usuários, entender demanda, criar documentação. Ele faz a parametrização e configuração desses sistemas. Então o RP ele é feito para uma gama de empresas de diversos segmentos. Né? Ele não é ali feito especificamente para atender a sua empresa, o seu negócio, o seu segmento. Ele costuma ser genérico. E ele tem toda a parametrização para atender diversos segmentos, então nós, como analistas, temos que saber como configurar corretamente o RP para isso. Né? Vamos supor, pensar numa TOTVS, vende para o Brasil inteiro. Temos impostos diferentes para determinadas cidades, determinados estados, determinados segmentos, vai recolher alguma taxinha diferente. Então, nós somos responsáveis por configurar isso dentro do RP e fazer que funcione, né? Damos suportes para os usuários, né, no dia a dia, tirar dúvida, resolver algum problema, algum incidente, participar de implantações e melhorias, né? Então, o RP ele é como se fosse um casamento, né? É um projeto caríssimo, custa muito para a empresa para adquirir e implantar. Né? E depois você tem que dar para fazer melhoria, você tem que fazer readequações, manter o sistema atualizado, novas obrigações, né? Recentemente, aí, nos últimos anos, tivemos e-social, agora vamos ter aí a nova reforma tributária. Então, tudo isso custa, né, para manter e tem que retreinar, reparametrizar, manter atualizado. Então, é nosso papel, né, como analista de sistemas, né, tomar conta, né, dessas melhorias e novas implantações de novos módulos e integração, né, do RP com outros sistemas. Né? O RP, como eu falei, ele costuma ser genérico, né? Ele é feito para várias empresas, vários segmentos. Então, vamos pensar assim, ele tem um processo muito robusto, que é aderente a vários negócios, mas é diferente de você ter uma ferramenta que ela é especialista naquilo que ela faz. Vamos pensar assim, por exemplo, no fluxo de compras, controle de despesas corporativas. Tem diversas ferramentas no mercado que são especialistas nisso. Né? Um exemplo, temos uma solução que chama Coupa, que ela é excelente na parte de, né, compras, controle de despesa, tem integração, né, com bancos, né, tem lá, você faz a integração do cartão com o sistema de cartão de crédito, já traz todas as despesas do cartão corporativo, é uma ferramenta robusta, né, ela vai além do que o RP faz, tá? Então são esses, né, são essas, né, as principais, né, às vezes tem mais demandas que aparecem aí no dia a dia, mas essas são as principais, de forma bem resumida, o que um analista de sistemas RP faz.
Então, a progressão de carreira ela não é muito diferente das demais. Estagiário, trainee, um cargo júnior, pleno, sênior, e depois temos ali, né, especialista, consultor e uma carreira de liderança, que são, né, os últimos níveis dessa carreira. Então, passando ali pelo estágio, onde temos o primeiro contato com a RP, eu vou fazer um paralelo depois para trazer isso para o mundo real, dando exemplos aí da minha carreira, né, como foi a progressão. Então, o estagiário tem o primeiro contato com RP, um profissional júnior, ele começa a desenvolver habilidades básicas e ganhar autonomia, né, um profissional pleno, onde ele já tem um conhecimento sólido e já resolve problemas, né, sem necessidade de supervisão. Um profissional sênior, né, ele geralmente é referência técnica, então ele vai conhecer muito do produto, da aplicação, do negócio, né, de processo principalmente, né, porque negócios, você pode sair de uma empresa e para outra o negócio é totalmente diferente, mas se você tem um conhecimento profundo de processos, né, ninguém reinventa a roda, ninguém paga a conta de um jeito diferente, ninguém compra de um jeito diferente. Você tem alguns detalhes ali dentro de um processo de uma empresa para outra, mas em geral, no final do dia, todo mundo está fazendo a mesma coisa, né, com pequenas alterações. E especialista, consultor e líder, né, que são profissionais de alto nível, né, uma diferença aí de um especialista para um consultor. Um especialista ele é um líder técnico, ele vai ajudar a definir algumas coisas no dia a dia, como melhores práticas para fazer a integração, vai ajudar no treinamento da equipe, criar documentação. Então esse seria um profissional especialista. Né? Eu falei líder técnico, mas ele não é líder de pessoas. Tá? Ele é responsável tecnicamente pelo time. Consultor, eu já imagino, né, é uma pessoa que detém um enorme conhecimento do produto, ou de um módulo em específico. Tá? Dando um exemplo, né, temos a TOTUS e temos consultores específicos por módulos, consultor de módulo de materiais, consultor dos módulos financeiros, consultor do módulo do RH, tem o pessoal de tecnologia, que conhece muito da plataforma, conhece muito do servidor, Windows, Linux, banco de dados, tudo que o sistema precisa para ele operar. Então, esse profissional consultor, ele vai ser especialista em alguma coisa. Ele pode trabalhar, né, atuando aí dentro de uma empresa cliente, né, Proteus, cliente Oracle, cliente qualquer RP, mas em geral, né, até por questão de salário, esse pessoal costuma ganhar mais trabalhando em consultorias. Então é por isso que eu coloquei ali consultor. E líder é a partir do momento que você já vai para uma posição de liderança. Você vai ser um líder de pessoas, você vai ter outros analistas abaixo de você, também ali um coordenador de sistemas, um coordenador de TI, pode ser um gerente de projetos, né, na parte de implantação, melhoria. Então, são esses os cargos, né? Talvez a gente pode ter uma alteração aí de nomenclatura, mas em tese é isso que a gente vai ver no dia a dia. E eu trouxe um pouco aqui dos salários, né? Qual que é, o que eu costumo ver vagas anunciadas aí no dia a dia. Eu vou trazer algumas fontes, vou deixar na descrição do vídeo. Temos, né, o Glassdoor, temos pesquisas da Michael Page, Robert Half, então que são pesquisas salariais, são guias salariais. O Michael Page e o Robert Half, eles têm uma média mais alta, né, de salário,
até do que o mercado, até do que eu vejo. Então, um estagiário, né, um trainee, ele apoia o time em tarefas simples do dia a dia, né, testes, alguma demanda simples, apoio com a documentação. É comum o pessoal judiar do estagiário e colocar ele para criar documentação, para fazer, né, o que a gente chama de corner jobs, né, fazer checklist. Quando eu trabalhava na minha primeira empresa que eu trabalhei na área de tecnologia, todo dia alguém tinha que fazer algumas validações em diversos sistemas que eram críticos para o negócio e falar, e era uma planilhinha que a pessoa preenchia, tem arquivo, não tem arquivo, está funcionando, não está funcionando. Depois que terminava o preenchimento dessa planilha, salvava lá num diretório, né, da rede e enviava um e-mail para todo mundo com uma cópia da planilha, né, falando assim, ó, checklist realizado, tudo bonitinho, tudo rodando. Então, geralmente, né, a gente tinha lá uma escala de rotação, mas em geral sobrava mais, né, tinha escala, rotacionava, mas em geral sobrava mais para o estagiário fazer mesmo. Um analista júnior, né, entende-se aí como júnior até 2 anos de experiência na área. Então, esse profissional ele ganha aí entre 2.000 e 5.000 reais, sendo 2.000 aí um salário considerado baixo para os dias atuais, mas ainda assim é bastante praticado. Essa pessoa ela vai ser responsável por atender chamado, resolver, né, basicamente ali a linha de frente, vai atender a maioria dos chamados e tentar resolver a maioria dos chamados sem precisar escalonar isso para um nível 2, para um analista pleno, sênior. Ela já cuida de parametrizações simples, né, e ajustes no sistema. Muitas vezes eu coloquei analista júnior, mas é comum, né, a pessoa não ser analista de sistemas, a pessoa ela é analista de suporte, analista de TI, assistente de TI, são os primeiros níveis. Então, como eu falei, a nomenclatura do cargo ela muda, mas em tese, a gente pensar numa progressão de carreira, ela está nesse nível. Muitas vezes por conta, as empresas não têm planos de carreira, TI não é o foco da empresa, tá? Então, é, é comum a gente ver muitas empresas investindo milhões, né, na área de tecnologia, mas não é a grande realidade do mercado, principalmente não é a grande realidade das empresas que são usuárias de sistemas, né? TI ali dentro muitas vezes é custo, né? Você tem o carinha da TI que ele vai dar manutenção no computador, vai dar manutenção no servidor e vai prestar suporte para os funcionários da empresa. Então, a realidade é dura, mas com tempo, com dedicação, né, e estudo, né, você pode crescer e o ideal é que você saia de uma empresa assim, que você vá para uma empresa que tem uma visão diferente, tá? Eu digo isso por experiência própria, já passei, né, saí de empresas onde a TI não era, né, era bem vista, mas não era, né, não era considerada algo crítico, algo estratégico, para empresas onde a gente já tem uma melhor remuneração, a gente é visto como, né, diferencial para gerar resultado da empresa, e é nesses lugares, né, que é onde a gente consegue os maiores salários, né? Eu já conseguiria uma remuneração de 5.000 reais, né, estando como um analista júnior, e 5.000 reais aqui, eu coloquei salário máximo, mas dependendo da empresa você pode até, estando num cargo de júnior, e ganhar mais do que isso, tá? Isso daqui não, eu coloquei aqui mais para ter referência, para trazer os níveis, mas isso daqui não é regra, tá? Pode ter gente ganhando mais. O cargo de analista pleno, que eu vejo aí de 2 a 5 anos de experiência,
essa pessoa ela já levanta requisitos, ela já conversa com o usuário, ela já tem capacidade, né, conhecimento do processo para fazer essas documentações, porque às vezes o usuário vai pedir, né? O usuário a gente fala que ele, né, a famosa querência, o usuário quer tudo, tá? E a gente como analista, a gente tem que falar isso dá, isso não dá, né? Até dentro do budget do projeto, o que dá para cortar, porque a gente tem, né, geralmente um objetivo. Quando você vai fazer um projeto, o objetivo é sair do ponto A para chegar no ponto B. O, o usuário vai, eu quero isso, quero aquilo outro. Pô, mas o que vai me fazer sair do ponto A para o ponto B? Isso é necessário? Isso faz parte? Né, a gente tem lá algumas ferramentas, né? Por exemplo, must have, should have, nice to have. Então você tem lá algumas coisas que você vai caracterizar, né, os requisitos e o que pode entrar, o que tem que entrar, né, dentro do orçamento, e o que não precisa você pode cortar. Então o analista pleno ele já tem essa visão. Então, como eu falei, ele já conhece o processo e ele já tem uma participação mais efetiva em projetos. O analista sênior, né, ele tem mais de 5 anos de experiência, ele já é responsável, às vezes, pela liderança técnica de perfis mais júniores, né? Pleno, júnior, estagiários. Geralmente esse pessoal recorre ao analista sênior no dia a dia para tirar dúvida, para pedir direcionamento. Geralmente o profissional sênior está mais envolvido na integração do sistema, ele não está resolvendo o problema diário. Travou na fila de envio de nota fiscal. Isso daqui não é o sênior que vai resolver, tá? Talvez ele entre, já fizemos de tudo, o analista pleno também não conseguiu resolver, daí ele, né, entra para resolver. Mas, em geral, ele está lidando com a arquitetura da aplicação, como que a gente vai integrar o sistema, né, de RP com o sistema de gestão de arquivos, né, um sistema para capturar a nota direto do Cefaz, vamos automatizar o processo. Então, o sênior está pensando nessas coisas. Já tem interface com os gestores, né, gestores da área, gestores de outras áreas, e costuma ter um range salarial de 7 a 12 mil. Novamente, isso daqui é média de mercado, tá? Pode ter gente ganhando mais, como pode ter gente ganhando menos, tá? Cargos de especialista, consultor e liderança. Como eu falei, consultoria, liderança de projetos, atuação estratégica e certificações, tá? O que entra aqui na parte de certificações? Vamos lá. Algumas empresas lidam com, vamos supor, pagamentos, né? Daí você tem lá o PCI. Então você precisa certificar a sua plataforma. Então essas pessoas geralmente vão atuar garantindo que o sistema atenda, né, a certificação, atenda a ISO 27001 e assim por diante, tá? As outras, né, demais níveis podem contribuir para as certificações? Podem. Né? Podem ser escaladas? Podem. Mas geralmente você vai ter um cargo, né, desse nível de especialista, consultor ou de liderança, dando os direcionamentos, né, para essas posições, né, de níveis hierárquicos mais baixos. E os salários, né, eles vão aí de 10 mil até mais de 20 mil reais, né, dependendo aí de um cargo de gerente, né, um consultor que é muito bom naquilo que ele faz, tem muita demanda. Já falei alguns minutos atrás, né, de consultores de RH, tivemos aí o E-Social. Então, diria que ali 2018, 19, 20,
consultor de RH ganhou muito dinheiro. Que era consultor de medicina do trabalho, ganhou muito dinheiro. Porque tinha agenda direto. Já estou na área aí desde 2013, trabalhando com RP efetivamente aí desde 2015. Geralmente o pessoal de RH não tinha tanta demanda. Ah, vou implantar a folha de pagamento. Pô, chama um consultor de folha. Tá? No dia a dia, tem demanda? Tem. Ah, a gente precisa criar uma verba nova, hora extra não está dando certo, mas em geral é menos do que um módulo financeiro, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, né? A parte de materiais, você tem ali PCP, compras, toda a parte de supply chain, né? Então isso geralmente são os corações da empresa, né? O RH é muito importante também, você precisa pagar os colaboradores, você precisa, tem toda a parte de DP, parte de medicina do trabalho, mas a demanda é menor. E com o e-social, olha, tinha consultor tirando mais de 20 mil fácil, que o cara estava alocado a semana inteira, às vezes o cara estava em cliente, tocava o telefone, ele conectava remoto para ajudar e, né, pô, você ligou para um consultor, começa a contar o reloginho, né? É uma horinha ali, 2 horinhas, então os caras eram super faturados. Fatores que influenciam, né, naqueles níveis de salários que eu mostrei ali para estágio, júnior, pleno, sênior e as cadeiras mais altas, região, São Paulo, Rio de Janeiro, em geral, grandes centros tendem a pagar mais. São Paulo, né, em específico, os maiores salários da nossa área. TOTUS tem a sede da TOTUS está lá, você tem várias consultorias TOTUS, você tem Oracle, todas as grandes empresas estão lá. Se você está trabalhando em cliente, o tamanho da empresa pesa muito. Né? Uma empresa de 100 funcionários, uma empresa de 50 funcionários, isso vai variar. O RP utilizado, né? A gente tem o SAP hoje é um dos RPs que mais paga, se não for o que mais paga até hoje. Oracle também, você tem Oracle RP, né? Confusion, você tem JD Edwards, NetSuite. Então isso varia muito. Quantidade de consultores no mercado. A TOTUS já pagou melhor, né? Para principalmente Proteus, DataSul, RM, já pagou melhor. Hoje em dia eu acho que está defasado. As certificações que o profissional tem, esse profissional ele é certificado para aquela ferramenta. No caso, por exemplo, eu trabalho com NetSuite, eu tenho uma certificação que é o Suite Foundations e eu estou, né, me programando agora para tirar o NetSuite Administrator. Então, tem outras, né, tem Suite Consultant, Suite Developer. Então, cada uma dos RPs de mercado eles têm certificações próprias. Uma segunda língua, né, principalmente aí o inglês, e soft skills. Se você é uma pessoa que se comunica bem, liderança, e liderança não é somente sobre estar numa posição de liderança, é você saber liderar você mesmo, né? Você cuidar do seu tempo, cuidar da sua agenda, cuidar das suas entregas, né? A famosa autogestão. Liderança situacional. Eu não sou um líder, mas eu sou um formador de opiniões dentro da área. Eu sou um modelo, né? Quando alguém pensa num bom profissional dentro da empresa, um bom profissional dentro do departamento de TI, né? Eu sou a pessoa que vem na cabeça deles. Os outros, né, os meus pares, me veem dessa forma. Ou eu posso estar numa posição de liderança, eu não sou líder, mas eu estou liderando um projeto.
né? Eu sou o responsável por esse projeto. Então, tudo isso conta, né? Ajuda a aumentar salário. Algumas dicas, né, para crescer na carreira. Entenda, já falei disso no curso de primeiros passos. Entenda do negócio da empresa que você está. O que a empresa faz? Como que ela ganha dinheiro? Né? Quais são os processos da empresa? Como que os processos se conectam? Como que o RP resolve os problemas da empresa? Então você precisa conhecer tudo isso. Conhecer de regras fiscais. O RP ele é principalmente uma ferramenta fiscal. Ele está ali porque eu preciso emitir nota, eu preciso pagar fornecedor, preciso pagar funcionário, eu preciso pagar o governo, gerar ali o SPED, DIRF. Opa! Então, você tem que conhecer quais são as regras fiscais, né, que o sistema resolve. Será que ele está resolvendo corretamente? Então, precisa conhecer. Não precisa ser nível de um contador, de um analista fiscal, mas é bom conhecer. Aprenda SQL em integração, né? Consultar dados, rodar ali uma instrução select no banco de dados, API, o que é uma API, como que eu me conecto com uma API, JSON, XML, o que é um OAuth, OAuth2. Então, aprende isso, né? Se você é um profissional que trabalha mais na camada de código ou eventualmente mexe em código, você precisa conhecer dessas coisas. Implantações são muito valiosas, principalmente para profissionais que querem expandir o conhecimento, porque numa implantação você vai vivenciar de tudo. Você vai falar de todos os processos, você vai mapear processo, você vai subir base de teste, vai acompanhar teste, vai ter lá os cenários de teste, deu certo, não deu, por que não deu, abre chamada com o fornecedor. Então é uma escola, né? Eu nunca tive a experiência de participar de uma implantação do começo. Eu implantei módulos à parte, né? Talvez em breve, não vou dar spoiler, talvez eu vivencie uma implantação, uma migração. Olha, minto para vocês, né? Eu acompanhei uma migração de um RP para outro, né? Recentemente. Participei dali de bastante atividades, bastante reuniões, garanti que funcionasse, vários cenários de testes. Então, não foi uma implantação completa, foi uma migração. O sistema já estava rodando, né? Foi uma, vamos assim dizer, uma linha de negócios que utilizava um sistema diferente, migrou para o RP da outra linha de negócio. Então, a gente já tinha o RP funcionando, já estava com ele todo configurado. A gente só migrou basicamente cadastro, criamos algumas coisinhas novas. Não foi tão traumática, mas implantações, né, são sempre uma escola. E desenvolver uma postura consultiva, né? Como eu falei, que geralmente as pessoas que se tornam consultores, né, ou consultoras, são aquelas pessoas que desenvolvem um conhecimento profundo, né, da plataforma, do módulo. Então, seja essa pessoa, né, aprenda o máximo que você puder e, né, oriente, né, a empresa que você trabalha, proponha melhorias do processo. Mas, gente, a gente está utilizando um módulo de compras da seguinte forma. Se a gente fizer assim, vai ser melhor. Né? O financeiro, né, a gente tem alimento financeiro de qualquer forma. Por conta disso, a gente não tem, né, o diagrama de fluxo de caixa, a gente não tem uma conciliação bancária eficaz. Se a gente fizer dessa forma,
né? A gente vai melhorar, a gente vai ter mais controle. Então, seja essa pessoa, conheça do produto e proponha, né? Você vai ser bem visto, né? Mesmo que sua ideia seja descartada, o fato de você contribuir e de você ter se importado, isso vai ser fantástico para sua carreira. Então, para concluir, então eu falei, eu trouxe ali os diferentes níveis, né, os ranges, como progredir, né, o que fazer para progredir, algumas dicas. Conhecimento técnico mais visão de negócio é fundamental. Não tem como você trabalhar com RP sem conhecer de processo. Não tem como você evoluir na carreira sem a parte técnica, sem saber o que o RP faz, para que ele serve, quais problemas ele resolve, o que é possível fazer, o que não é, se ele... Pô, você quer trabalhar e você não sabe a mínima. Está no Windows, está no Linux. Então você tem que conhecer, né? Você tem que conhecer da parte técnica, tem que conhecer de negócio, processos. Não dá... É igual você tentar sentar numa cadeira onde essa cadeira falta uma perna, né? Vai cair, né? Você não vai parar em pé. E o legal dessa carreira é que ela tem muitos caminhos, né? A gente chega ali dentro a partir de um determinado ponto, né? Chegamos ali com um analista sênior, é a famosa carreira em Y, né? A gente pode se tornar um especialista dentro da empresa, a gente pode virar um consultor, né? Trabalhar para uma consultoria, podemos ser consultores também dentro da própria empresa, seguir uma carreira de liderança, gestão de projetos. Então, a carreira de um analista de sistemas ela é bem legal, de um analista de sistemas RP. Ela possibilita muita coisa. Agora eu queria fazer um paralelo, né, para vocês entenderem, né? Vou até voltar alguns slides aqui para trás, né, para a gente trazer isso para o mundo real. Tá? Eu comecei na área de tecnologia em 2013, né, como eu entrei de estagiário de TI. Eu moro em Mogi Guaçu, São Paulo. Nós tínhamos aqui, hoje não tem mais, uma empresa de viação que chamava Aviação Santa Cruz. Eu entrei como estagiário na Aviação Santa Cruz. O dia a dia meu como estagiário era atender telefone, resolver problemas simples, instalar Java, atualizar Java, configurar os sistemas que a empresa utilizava, né, alguns sistemas simples, sempre seguindo uma documentação já existente. Eu não criava documentação, então as documentações já estavam feitas na rede, eu acessava, abria lá um documento do Word e via como configurar o sistema. Formatação de computadores, tá? Hoje em dia, na época, não era tão fácil como é hoje em dia você formatar um computador, requeria um pouquinho mais de conhecimento, precisava fazer backup, tanto que eu lembro a primeira máquina que eu formatei, eu ainda não tinha malícia, não era... Malícia sim, não malícia no mau sentido, mas eu não tinha, né, como eu posso dizer assim, as coisas que podem dar errado. Eu não sabia o que podia dar errado. Então fui lá, sabia que tinha que fazer backup, perguntei para o usuário o que ela queria que copiasse, copiei, formatei a máquina, entreguei, restaurei o backup dela, só que faltou um monte de coisa. Porque nem a usuária sabia o que ela precisava. Então eu era um estagiário de microinformática. Eu atendia telefone, formatava a máquina, instalava aplicativo, e foi onde eu tive o meu primeiro contato com o RP. Na época eu só criava usuário dentro do RP. Eu tinha minha conta, né? E eu criava usuário. A Santa Cruz utilizava
o RP Proteus da TOTVS. Com o tempo, eu comecei a ter mais contato com o RP. Né? De vez em quando a pessoa me ligava, eu era suporte, me mostra o que você está fazendo, né? Como que você faz, como você fazia, quando foi a última vez que deu certo, quando parou. Então a gente ia até um determinado momento, depois que a gente não conseguia resolver, a gente passava, né, para o pessoal, né, que eram os analistas de sistemas, né, mas já trabalhavam com isso. Então foi o meu primeiro contato dentro da Santa Cruz. Eu entrei como estagiário, novembro de 2013, meados de março ou abril de 2014, eu fui efetivado. Né? Eu fui efetivado como helpdesk. Não mudou muito meu dia a dia. Atualizar a máquina, fazer o checklist, comentei do checklist com vocês, tive meus primeiros contatos com o banco de dados, SQL Server, fazia algumas consultas, dava suporte nas aplicações da empresa, tinha um sisteminha que era mainframe, fizemos curso desse sisteminha mainframe, curso de banco de dados. Foi onde eu comecei os primeiros passos na carreira de TI. Agradeço muito ao pessoal que me abriu a porta na época. Né? Inclusive foi meu professor na faculdade, João Paulo Assi. Acho que a chance dele assistir isso é muito pouca, mas agradeço a ele, né, a oportunidade. E na época, né, 2013, eu tinha um salário que era de R$ 1.100. Era um salário bom para a época. Fiquei na Santa Cruz por 1 ano e 10 meses. Depois, eu fui convidado por um outro professor meu da faculdade a trabalhar numa empresa, né, que chama Lavita Alimentos. É uma empresa que faz salada pronta. Eles tinham implantado Proteus e esse meu professor falou, pô, a gente está precisando de alguém igual você lá, que já conhece um pouco de RP, é uma pessoa que, né, curiosa, que corre atrás das coisas, e acabou dando certo. Fiz entrevista com a RH, com ele, não lembro agora se cheguei a falar com a alta gestão na época, e foi onde eu vim a trabalhar na Lavita. Eu entrei como assistente de TI. Saí da Santa Cruz, que eu estava meio fazendo as mesmas coisas, e fui ser assistente de TI, que fui fazer, cara, de tudo. Na Lavita, pode-se dizer que eu fui como um analista júnior, era um cargo de assistente. Então ali eu comecei a dar suporte em Firewall, pfSense, que era um FreeBSD. O Firewall tinha sido subido, quem subiu, instalou, configurou foi um antigo funcionário, né, não conhecia nada, eu não conhecia. Então uma das primeiras coisas que me foi pedida foi, cara, sobe outro firewall, pega aí, monta uma máquina, sobe outro firewall, configura, aprende como que faz, porque o filho é seu a partir de agora, né? Então, tive meu primeiro contato com firewall, né, configurar um sistema de rede, né, as boas práticas, porque era uma empresa, então você não pode configurar de qualquer forma. Pô, então quais são as boas práticas? Pô, vou lá, crio uma regra, bloqueando tudo, depois eu vou liberando as portas que eu preciso. Então, firewall, fiz muita parte técnica, né? E depois foi um dos motivos que me fez sair de lá, porque a maior parte do tempo era parte técnica, da manutenção em computador. Preciso trocar uma fonte, preciso formatar uma máquina, e eu não queria mais isso, né, para minha carreira. Mas aprendi muito. Eu diria que foi o lugar que eu mais aprendi até hoje, foi a Lavita. Então lá eu tive contato com firewall, antivírus, gestão de antivírus. Utilizávamos na época Bitdefender, então acessar console, configurar, criar exceção, impressoras, né, configuração de impressora, toda a parte de contrato, fazer as medições de impressora, porque era outsourcing.
Tínhamos um desenvolvimento interno feito em PHP. Foi esse meu professor da faculdade que começou esse sistema, um sistema que é fantástico para a empresa, resolveu uma grande dor dela na época. Eu contribuí com algumas coisas, né, tanto para o MRP, alguns módulos satélites, para logística, para qualidade. E o RP, que também era Proteus, e foi onde eu tive mais contato com o Proteus. Muito contato com consultoria, né, fazendo interface entre a área de negócio com a consultoria, que eram os especialistas. Nessa época eu ainda era, né, um profissional muito júnior, muita supervisão, né, muito curioso, então eu tentava muita coisa, comecei a brincar um pouquinho com a DVPL, mas não desenvolvi nada realmente funcional que resolveu a vida do pessoal, né? Tinha que focar em outras coisas, tinha outros pratinhos que eu tinha que girar e não podia, né, me dedicar 100% ali ao desenvolvimento. Mas aprendi muito do processo da empresa, comercial, financeiro, né? Participei da implantação da folha de pagamento, né? Na época a folha era externa, depois a gente internalizou isso para o Proteus. Fiz curso, né, junto com as consultorias que nos atendia, fiz um curso de folha de pagamento. Fiquei na Lavita por 2 anos e alguma coisa e sair da Lavita, né, para ir para Viracopos, né, o aeroporto de Viracopos em Campinas. Fui para um cargo de analista de sistemas. Daí eu deixei de fazer outras coisas para focar em sistemas. Ainda dentro dessa parte de júnior, entrei como analista de sistemas júnior no aeroporto de Viracopos. Deixei de trabalhar em partes com o Proteus. Comecei a trabalhar com o DataSul, que é outra RP da TOTUS. Por que em partes? Porque o DataSul utilizava o TAF para entregar as obrigações fiscais. No caso do E-Social, então o TAF é o TOTUS Automação Fiscal, que é um módulo do Proteus. Então, em tese, eu ainda continuei ali com o Proteuzinho ali no meu dia a dia. Tinha que parar serviço, atualizar, baixar a atualização, aplicar a atualização, dicionário de dados. Então, tinha bastante coisa. Inclusive, tive que subir uma nova versão na base de teste, fui responsável por configurar ela do zero, depois de replicar a mesma coisa em produção. Em Viracopos eu tive a oportunidade de trabalhar com WMS, né, uma solução gigantesca. Não me aprofundei tanto, tínhamos outros especialistas lá dentro, né, inclusive a pessoa que acompanhou o projeto desde o começo, da concepção, um tremendo de um profissional, né, me ensinou bastante coisa de WMS. Tive, né, também a oportunidade de trabalhar com um sistema que fazia a gestão das informações do aeroporto, né, o AODB, que é o Banco de Dados Operacional, parte de uso comum, parte de sistema de disponibilização de informação, que geralmente é o que passa lá nas TVs, né, com as informações de voo, os gates. Participei de bastante projetos de manutenção, principalmente de melhorias no RP, né, no DataSul. Então tínhamos módulos lá que eles eram totalmente customizados, feitos exclusivos para Viracopos, módulos que foram tão alterados que era literalmente um módulo exclusivo, era um módulo de manutenção, módulo financeiro, era também uma empresa sensacional, fantástica. Até hoje é a empresa que eu acredito que eu mais vim a conhecer do negócio, dos processos da empresa, né? E dentro de Viracopos eu andei uma escadinha para frente. Eu vim para analista pleno, acho que em 2019, entrei lá em 2018, 2019 eu virei analista pleno.
participei de muita coisa, aprendi sobre Fluig, né? Tive a oportunidade de fazer um curso de Fluig, tive a oportunidade de tirar minha certificação ITIL, tudo através do aeroporto. Me consolidei como um especialista DataSul lá dentro, tá? Não era consultor, não tinha nível de um consultor, conhecimento de um módulo, mas já entendia como a aplicação funcionava, como atualizar, né? Como que ela se comportava, porque o DataSul tem o ProPath, né? Que você faz tipo um encadeamento de diretórios. Daí ele vai procurar o arquivo, né, o programa compilado no diretório A, se ele não achar, vai para o diretório B, boas práticas, quarentena, onde você atualiza. Aprendi a atualizar, então a gente tinha reduzir custo com atualização, porque era 100% terceirizado, o pessoal não fazia isso, então eu aprendi a fazer, né, apliquei bastante coisa. Em 2021 eu saí de Viracopos e fui para Sensidia, né? O meu cargo era de especialista, né? Mas eu diria que nesse cargo de especialista era que a gente chamava de L3, que era um nível pleno, mas eu já me considerava dentro a gente pensar assim, dentro da carreira, eu já me considerava um analista sênior. Até minha remuneração já estava dentro desse range. Tínhamos o cargo de sênior, que é o L4, acima de mim ainda. Né? Eu tinha um cargo de especialista, né, de sistemas, mas é por pura nomenclatura de cargo. Mas eu já tinha mais de 5 anos, já tinha passado por projetos, já tinha passado noites em claro, atendendo, né, faturamento, em Viracopos, né, quando a gente estava implantando o Fluig, já fiquei lá até tarde da noite também, ter que pegar, né, um ônibus e chegar aqui em Mogi Guaçu, que é longe, de Mogi Guaçu até Campinas, principalmente até o aeroporto, 90 quilômetros, eu ia e voltava todo dia. Então já tinha dado cabeçada, já tinha dado murro em ponta de faca, eu já me considerava um analista sênior. Tá? Na Sensidia isso se consolidou, né? Ganhei, né? Fui reconhecido por ownership, entreguei alguns projetos, entreguei várias melhorias dentro do RP, né? Foi aonde eu vinha trabalhar com o NetSuite, que é o sistema que eu trabalho, né, atualmente. Então, em questão de 3 meses, eu não conhecia nada do sistema e em 3 meses eu já estava ajudando o pessoal a melhorar o processo, a reimplantar, né, módulos que haviam sido mal implantados pela consultoria, né, que tinha feito a implantação. Futuramente a empresa contratou, né, um estagiário, contratou um analista júnior, então eu acabei fazendo esse papel de liderança técnica com eles no dia a dia. Né? O cara que veio como júnior já era um cara que já era um profissional, né, extremamente competente. Ele estava migrando de infra para sistemas. Ele já era, assim, ele já tinha tido cargo de liderança na área de infraestrutura, mas estava vindo como júnior. Então não tive problema, tipo assim, com ele. Ele era um cara que já entendia da área, entendia muito mais que eu até, muitas coisas. O júnior, literalmente, a Sensidia ela deu um curso de capacitação, então ele já veio com toda a base, mas eu precisei capacitar ele na parte de NetSuite, aplicações, e hoje eu saí da Sensidia, ele está lá, e, cara, um excelente profissional, não só mérito meu, então todo mundo lá contribuiu para a formação dele, ele passou com o pessoal também da área de infra lá, o pessoal também capacitou ele em algumas coisas. Não é mérito meu sozinho, não estou falando que ajudei, mas contribuí. Na parte de sistemas, eu que tocava as dailies, a gente tinha lá retrospectivas, então criei praticamente várias coisas de automação dentro do Gira, para melhorar para o time. Né? Fiz várias integrações com
com sistemas, né? ADP, Banco Itaú. Comecei a usar o N8N, foi onde tive meus primeiros contatos ali com ferramentinhas de iPaaS, fazia interface com as outras áreas do administrativo, consultoria, principalmente o pessoal que era coordenador, né, coordenador de procurement, o coordenador contábil, então tinha interface ali com todo mundo. Então, nessa época eu era cargo pleno, mas eu já me considerava sênior dentro da carreira, né? Em 2023 eu recebi uma proposta, vim para a UX, né? Hoje o meu cargo ele é analista de sistema sênior, já trabalho, continuo trabalhando com o NetSuite, muito mais focado em integrações, integrando o NetSuite com outras soluções. Foi aqui que eu tive a oportunidade de participar dessa migração que eu comentei, de um outro RP para o NetSuite. Faço interfaces não com gestores, mas faço interface principalmente com outros times de TI. Né? A UX ela é uma empresa, a maior empresa que eu já trabalhei. Né? Só no time de TI global são 2.000 pessoas. Né? E aqui eu trabalho 100% com inglês. Né? A primeira empresa também que de fato utilizo inglês. E aqui eu vejo que tenho possibilidade de crescer e dar o próximo passo. Que o meu próximo passo que eu estou almejando é uma carreira de especialista, mesmo estando como sênior. A UX ela tem a cadeira de especialista ou parte de liderança, que eu também tenho, né, essa vontade de ir para uma carreira de liderança, né, mirando aqui os 20 mais, né, principalmente salário é muito bom, né? Então, trazendo, né, a ideia foi, com base nessa apresentação de hoje, trazer um pouco da minha carreira, um pouco dos desafios que eu enfrentei, os níveis que eu estava, né, da carreira, estágio, júnior, pleno, sênior, e agora almejando, né, o próximo passo, para que vocês consigam fazer um paralelo, né? Pô, aonde que eu estou na minha carreira, aonde que eu vou, né? Qual que é o próximo passo, ou caso você esteja querendo entrar na área, até onde eu posso ir, né? Será que faz sentido essa carreira para mim? Então eu espero de verdade que o conteúdo, né, de hoje tenha sido relevante, né, que possa contribuir aí para vocês, para suas progressões de carreira, para sua tomada de decisão em investir em se tornar um analista de sistemas ERP ou não, tá? Então, novamente, eu gostaria, né, que se caso vocês tenham achado o conteúdo relevante, né, comenta, curta, compartilha. Talvez outras pessoas também achem, né, esse conteúdo relevante, e o YouTube ele, né, ajuda, né, a distribuir, né, com base na quantidade de pessoas que acham esse conteúdo relevante, ele vai, né, distribuir para mais usuários. Então é isso, pessoal. Agradeço, caso vocês ainda estejam aqui comigo depois de mais de 50 minutos desse monólogo da minha parte. Espero que vocês tenham achado o conteúdo valioso e até mais.